investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. Ah, o senhor propôs o indiciamento do Propus e não foi aceito. O relatório é votado. Foi construído através de todas as mãos. O certo era para ser indiciado, inclusive, o ex-governador Maziz, pela gestão dele na saúde. Inclusive, ex-governador Maziz. Não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação. Peraí. Só um minutinho. O senhor pode me indiciar 50 vezes. Até porque nós não indiciamos, nós pedimos indiciamento. Quem indicia são os órgãos de controle. É importante o senhor pediu indiciamento, então? Não foi aprovado pela comissão. Mas o senhor pediu? Senador, não foi aprovado pela comissão. Não foi feito de forma oficial. É feito através da vez. O senhor pediu. O senhor, como relator, pediu. A CPI é a dona do. Efetivamente, esse não é o meu papel como relator. Esse não é o meu papel como relator. A gente vai chegar lá no final e vocês vão ver quem é quem aqui. Calma. De modo que eu me considero satisfeito e Vossa Excelência chama o próximo inscrito. Senador, eu estou sendo ameaçado. Eu estou sendo ameaçado, senador. Como é que é? O presidente. Olha, senador, estou sendo ameaçado. Estou sendo ameaçado, senador. Só fica um advogado aqui, por favor. Presidente. Só um. Presidente. Não precisa de dois. A outra pode ser ali, por favor. Eu estou sendo ameaçado, senador. Presidente. Eu acabei de ser ameaçado, não chega tanto, Vossa Excelência agiu. Primeiro tolerância com relação aos que não há. Eu falo do seu governo e Vossa Excelência me ameaça de prisão, senador. É isso? O senhor está vendo para o Brasil todo? O senhor é você, o senador está falando a verdade. Eu acho que esse que é o problema. Não é verdade isso, senador, mas tudo bem, deputado. Vamos lá, vamos tocar. Pagamento indenizatório, é isso? É uma irregularidade que afetou não. até os dias atuais, senador. Senador, você sabe o que é um processo indenizatório? Sei, deputado, sei sim. Processo indenizatório, senador Marco Rogério. Imagine que Vossa Excelência vai construir um muro na sua casa. Vossa Excelência contrata um pedreiro e o pedreiro vai falar, depois eu te cobro. Aí daqui a pouco o pedreiro te fala, R$1 milhão o muro, porque eu usei uma máquina, usei 1.000 homens. Ele não tem como te comprovar nada disso se você é obrigado a pagar. Veja bem. É dessa forma que é pago o processo indenizatório. Quem faz o processo indenizatório? Sem licitação, sem capacidade técnica, sem nada. Senador, confissão de dívida. Deputado Fausto, quem faz o processo indenizatório não é o governador do Estado. Quem faz isso são as secretarias. Foi por isso que Vossa Excelência não foi indiciado. Pois é, porque eu não tenho culpa, primeiro. Segundo... Nem o governador Wilson Lima também foi indiciado. Só um minutinho. Eu estou respondendo a Vossa Excelência. Vossa Excelência pode deixar eu falar? Os processos indenizatórios foram apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado, não foram? O senador não tem prerrogativa de falar em nome do Tribunal de Contas do Estado. Não. Mas você tem prerrogativa como deputado estadual de saber quem é que aprova ou reprova as contas de governador e de secretário. Não tenho essa prerrogativa, senador. Eu não faço parte daquele poder. Mas o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia, Rafa. Mas tem a sua autonomia, senador. Não tem, não. Ele é um órgão auxiliar da Assembleia. Senador. Quem aprova isso é o Tribunal de Contas do Estado, na qual a sua genitora é conselheira e aprovou essas contas. Ou é mentira minha também? Senador não tem o poder de falar. Não, o que Vossa Excelência está falando como se processo indenizatório fosse o maior crime do mundo. Mas é, senador. Mas não, senador. Não. O maior crime não é, mas que é uma prática absolutamente condenável. Condenável, aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Aliás, na fala do secretário de Saúde que esteve aqui, nós cobramos ele sobre isso, porque isso é uma prática absolutamente equivocada que tem que ser banida da legislação pública. Marco Rogério, eu entendo bem sobre isso porque eu governei meu Estado. Agora, deixa eu dizer uma coisa. É uma prática que tem que ser abolida, mas que não tem. Você tem que provar se tem crime. O Tribunal de Contas do Estado aprovou isso. Ele tem que saber e tem que estar no relatório. Senador, Vossa Excelência pagou 50 milhões de reais de processo indenizatório, senador. Processos absolutamente não fui eu não que pagou. Só um minutinho. Não, o senhor não veio aqui para me acusar. O senhor está aqui como testemunha. Então, e o senhor se comporte. Se comporte. Não, peraí, só um minutinho, deputado. Deputado, não fique nervoso, calma. Não estou nervoso. Calma, deputado, calma. Nós vamos chegar ainda em 50 milhões. Nós vamos chegar lá. Eu só quero saber, aliás, todos os senadores, quem está nos vendo agora, o que o senhor achou do meu governo em 2011,
Cadê no relatório? Pega o seu relatório e leia. Procure 2011. O que o senhor escreveu? Senador, Não. Foram pagos. Pelo amor de Deus. Senador, eu tenho que responder sua pergunta, senador. O senhor está sob juramento. O senhor não deixa eu responder. Foram pagos R$1,5 bilhão de reais em processos indenizatórios. Esse é um problema que vem desde 2011. Desde 2011. Na época do Eduardo. O Eduardo pagava. No meu governo não teve indenização. O teu secretário de Estado era o mesmo meu, rapaz. Não. Omar, por favor, não. No meu governo não houve pagamento de verba indenizatória. Não havia pagamento de verba indenizatória. Pode mandar fazer a consulta. Agora, tá bom, foi pago R$1 bilhão e tal, tudo bem, de processo indenizatório. Aonde está no relatório isso? Está na página... Não, isso aí é um relatório. Está na página 103 e 104 do relatório final. Está, consta o pagamento. Você está perguntando. Mas não, tudo bem. Deixa eu só te explicar. No relatório, Vossa Excelência fala no relatório sobre 2011, 2012, 2013? Falo. Aonde está? Na página 103 e 104 do relatório. Do relatório final. Só fala sobre pagamento indenizatório. Só. Ok. Estamos assistindo hoje, como em outras ocasiões, avaliações tidas como objetivas sobre possíveis resultados distintos da pandemia. Se eventuais políticas fossem praticadas de forma diferente. Quero começar fazendo uma análise sobre os dados da pandemia nos Estados Unidos. Joe Biden tomou posse no dia 20 de janeiro de 2021, celebrado como entusiasta de uma política totalmente distinta em relação à pandemia. Já no dia 21 de janeiro, anunciou um novo plano para conter a pandemia em todo o país, com fortes restrições, inclusive com recrudescimento das barreiras em relação ao ingresso de estrangeiros. Mesmo assim, o número de mortos não caiu no mês seguinte. Pode-se dizer que o tempo era curto. Ok, vamos considerar. Mas o número de mortos nos Estados Unidos continuou crescendo. E somente começou a cair quando houve a redução do número de casos em função da vacinação. Se a mudança de política de enfrentamento fosse realmente eficaz, a queda no número de mortos não poderia ter demorado mais do que 30 dias. Digo tudo isso para que entendamos como é superficial esse tipo de afirmação com tanta certeza sobre a possibilidade de se evitar o número de mortos com essa ou aquela política. O coronavírus não respeita barreiras políticas, ideológicas, econômicas ou sociais. Nações abertas, nações fechadas. Aliás, a pandemia veio igualar a todos. Esse tipo de hipocrisia é que é difícil de entender e de aceitar. São dados, são fatos, e contra fatos não há argumentos, embora sempre se costuma insistir em apresentá-los. Agora, aqui no Brasil, sim, é possível dizer que o governo federal ficou tolhido de coordenar o enfrentamento da pandemia, especialmente, sim, repito, pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo deu autonomia para estados e municípios fazerem de forma plena a gestão da pandemia em seus territórios, não sobrou espaço algum para a União. Neste caso, a União é reduzida à mera ficção científica, a ente político abstrato, a quem competiu somente enviar recursos, o financeiro, para pagar a conta da política de enfrentamento.